Olá, verbos. Eu tal, tu tal, ele tal. Não, pode parar, pode parar. Muita gente restringe a questão do estudo dos verbos a isso, a ficar aquela decoreba horrorosa, eu tal, tu tal, pode parar. Ver a coisa em relação ao verbo muito além da simples decoreba, aquela coisa meio tagarela de ficar eu tal, tu tal, ele tal. É preciso ver a coisa de uma maneira mais ampla. Claro, a forma é importante, sem dúvida, mas temos de aprender também o uso, a correlação entre as formas verbais, o valor do tempo, o valor do modo e por aí vai. E é o que a gente vai tentar fazer aqui. Vamos juntos. Afinal das contas, o que é o verbo? Eu vou fazer uma perguntinha que parece óbvia para você. Se você tiver de responder comunicação com palavras, comunicação, qual é a palavra que substitui a expressão com palavras? Comunicação com palavras. Comunicação verbal. Pois é, lá no latim, verbo quer dizer, né? Se a gente disser para alguém, você vai falar quanto quiser, mas não vai usar verbo nenhum, a gente vai cortar a língua dessa pessoa. É praticamente impossível. A gente consegue dizer uma coisa ou outra, mas né, não sai de 2 ou 3 frases. O verbo é a palavra. Né? O verbo tem tempo, o verbo tem modo, o verbo tem flexões. Né? Então, se eu pegar, por exemplo, o verbo estudar, né? Eu estudo, tu estudas, ele estuda, eu estudava, tu estudavas, ele estudava, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. O que é que eu estou fazendo? Eu estou flexionando esse verbo, eu estou conjugando esse verbo em pessoa, primeira, segunda, terceira, número, singular, plural, eu estudava, nós estudávamos. Eu tenho tempo, eu estudo, é presente, eu estudava, é pretérito. Né? Eu tenho a subclassificação, às vezes, do pretérito, porque se eu disser eu estudava, eu vou ter o pretérito imperfeito. Eu estudei, eu vou ter o pretérito perfeito. Eu estudara, o pretérito mais que perfeito. E aí nós estamos no modo indicativo, que é outra história, o modo verbal, o tempo verbal, o modo verbal, falaremos muito disso aqui. O verbo tem voz, voz ativa, voz passiva. Então, se eu disser o presidente assinou o decreto. O decreto foi assinado pelo presidente. O presidente assinou, o verbo está na voz ativa. O decreto foi assinado, o verbo está na voz passiva. Né? Nós temos todas essas possibilidades de flexão, de tempo, de modo, de voz e de outras. Os valores do verbo, a gente sempre quando pensa em verbo, pensa em ação. Verbo é a palavra que expressa ação. Não é verdade? Nem sempre o verbo expressa ação. Quando eu digo fulano está doente, o verbo estar não expressa ação. Né? A informação fundamental de fulano está doente é relativa ao estado doente, né? Que não é verbo, é nome, é um adjetivo. O verbo, no caso, fulano está doente, o verbo indica o caráter desse estado, porque se eu disser fulano é doente, fulano está doente, fulano continua doente, fulano parece doente, eu sempre me refiro ao estado. O estado é doente, o verbo indica o caráter desse estado. Fulano é doente, o caráter é constante, ou seja, a doença tomou conta dele, ele é doente. Fulano está doente, é um estado transitório, passageiro. Fulano continua doente, manutenção de estado e por aí vai. Então a gente tem que pensar no verbo sempre de maneira mais ampla, levando em conta as suas flexões de tempo, de modo, de voz, os seus valores, e aí sim vai entrar muita coisa interessante que você vai ver aqui em relação especificamente a tudo isso, e eu chamo a atenção, já pensando nisso já, os modos verbais, o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo. É muito importante saber trabalhar com tudo isso para ler um texto, para escrever um texto. Modos verbais, você sabe, são 3.
verbais: modo indicativo, modo subjuntivo, modo imperativo. O que é que muda de um modo para o outro? O modo indicativo põe o processo expresso pelo verbo no plano da certeza, da afirmação, da garantia. Fulano vai à feira regularmente. Vai, presente do indicativo. Modo indicativo, no caso presente, fulano vai à feira regularmente. O ato de ir está no plano da realidade, da certeza, da confirmação. E eu quero que você vá à feira amanhã. Eu quero que você vá. Vá, no caso, eu quero que você vá, é presente do subjuntivo. Estamos no modo subjuntivo. Note que o tempo foi mantido. Eu estava no presente do indicativo, fulano vai, né? E agora estou no presente subjuntivo. Eu quero que fulano vá. Pergunto uma coisa: o fato de eu querer que fulano vá, eu quero que você vá, eu quero que fulano vá, isso é certeza de que fulano realmente vai à feira? Não, não é, de jeito nenhum. O fato de eu querer que fulano vá indica, quando muito, que existe a possibilidade de fulano ir. Então, o modo subjuntivo põe o processo expresso pelo verbo no plano da possibilidade, da suposição e não da certeza. Fulano, vá à feira. Mudou a história, agora estou dando uma ordem. Fulano, vá. Ou, quando muito, fazendo um pedido muito forte. Fulano, vá à feira. Vá é do modo imperativo. E é só ligar a palavra imperativo com a palavra imperador. O imperador impera, não é? Manda. O modo imperativo é o modo da ordem, é o modo do pedido forte, do comando. Então vamos lá. Modo indicativo, o processo está no plano da certeza, da confirmação, da realidade. Modo subjuntivo, o processo expresso pelo verbo está no plano da suposição, da hipótese, da dúvida. E modo imperativo, o processo está no plano da ordem, do comando. São esses os três modos verbais. Muitas vezes a escolha depende da intenção. Se eu disser: o governo estima que há no país X desempregados, o governo estima que haja no país X desempregados, a discussão aqui não é entre certo e errado. As duas formas são possíveis. O governo estima que há, o governo estima que haja. Quando eu digo o governo estima que haja, haja é modo subjuntivo. O governo estima, estima do verbo estimar, é uma estimativa, é uma suposição. Quem diz o governo estima que haja, prefere não se comprometer. Fica no plano da hipótese e diz que essa estimativa de fato é uma estimativa, não é um dado muito próximo da realidade e não se compromete. O governo estima que haja no país X desempregados. Mas se alguém disser, sobretudo se alguém do governo disser, o governo estima que há no país, esse alguém já vai deixar clara a ideia com esse há do modo indicativo, que essa estimativa chega perto da realidade. Ele deve ter algum elemento para afirmar que essa estimativa chega perto da realidade, então ele já aproxima isso da realidade, optando pelo verbo no modo indicativo. O governo estima que há no país. Não se trata de discutir entre certo e errado, longe disso. A história é outra. O modo indicativo põe o processo no plano da certeza, da realidade, o subjuntivo no plano da possibilidade, da especulação, da hipótese, da dúvida, da suposição. Vamos falar do presente do indicativo. Você já sabe que o indicativo é o modo que põe o processo expresso pelo verbo no plano da certeza. Pois bem, é provável que você já tenha lido ou ouvido algo assim. O presente é o tempo que indica o fato que ocorre no momento da fala. Então vamos pensar. Para fulano dizer, tomo banho todos os dias, tomo banho, tomo, verbo tomar, presente do indicativo, fulano só pode dizer tomo banho debaixo do chuveiro. Porque se o presente é o tempo que indica o fato que ocorre no momento da fala, né? Ninguém pode, por exemplo, à noite, dizer eu almoço às 14h, porque para dizer eu almoço, o sujeito tem que estar almoçando, se é verdade que o presente indica o fato que ocorre no momento da fala. Não, não é verdade.
essa definição não é boa. Podemos dizer que o valor específico do presente é o de indicar o fato que ocorre no momento da fala. Aí sim, o valor específico do presente, que não é o único. Aliás, não só o presente, como também os outros tempos verbais, não tem só um valor, só o valor específico. O valor específico é o que justifica o nome. O presente se chama presente porque o valor específico dele é o de indicar um fato presente, um fato que ocorre no momento. Mas o presente tem outros valores. Por exemplo, tomo banho diariamente. Tomo do verbo tomar, está no presente, por quê? Porque indica um fato constante, habitual. Não é? A Terra gira em torno do Sol. Não é? A Terra gira o tempo todo. Girar é um fato que se repete e, nesse caso, o verbo é posto no presente. Muitas vezes, na aula de história, você ouve o professor dizer, né? Então, em 1500, Cabral chega ao Brasil. Cabral chega. O Cabral já chegou ao Brasil faz tempo, 1500 já foi, o Brasil já comemorou os 500 anos, né, do descobrimento e tal. Essa data está lá longe, mas a gente usa o verbo no presente. Por quê? Porque a gente atualiza a cena. Cabral chega ao Brasil, né, em 1900 e tal, o homem chega à Lua. Chega, já chegou, já foi, já esteve lá e tal, mas a gente põe o verbo no presente para atualizar, né, a cena. Outro valor do presente é a indicação de verdades universais. Todo homem é mortal. Que ninguém pense que o homem só é mortal no momento em que se pronuncia a frase, né? Todo homem é. Esse verbo está no presente porque essa frase indica um fato que não tem tempo, na verdade. É uma verdade universal, não tem tempo, o tempo verbal indicado é o do presente. Não é? Amanhã eu passo na sua casa. Amanhã eu passo na sua casa. Eu uso o verbo passar no presente, do indicativo, eu passo embora o fato seja futuro. Porque eu posso usar o presente nesse caso? Porque eu já tenho na frase uma indicação clara de futuro, amanhã. Então, eu uso o verbo no presente, claro que eu posso usar no futuro, amanhã passarei na sua casa, mas eu uso o verbo no presente, amanhã passo, porque já tenho a marca de presente e com esse presente eu já, de certa forma, antecipo a coisa, dou um tom de antecipação, de confirmação e por aí vai. Então, o presente do indicativo tem muitos valores além do específico. O específico é indicar o fato que ocorre no momento da fala, mas esse é só um dos valores do presente do modo indicativo. Nós vamos falar agora dos 3 pretéritos do modo indicativo. 3, lembra? Imperfeito, perfeito, mais que perfeito. Quando a gente aprende verbo lá no comecinho, lá para trás, a gente não ouve esse nome, pretérito, a gente ouve passado, presente, passado e futuro. Pretérito quer dizer passado. E eu posso até dizer, mas são emoções pretéritas, são emoções passadas. Pretérito é sinônimo de passado, certo? Quando eu falo de verbo, pretérito, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, eu estou falando das flexões do verbo no tempo passado, nos tempos passados, nos tempos pretéritos. A palavra perfeito é, antes de qualquer coisa, o particípio do verbo perfazer. Assim como o particípio de fazer é feito, de desfazer é desfeito, de refazer é refeito, de satisfazer é satisfeito, o particípio de perfazer é perfeito. Perfazer, fazer. Esse per vem lá do latim, esse per indica noção de coisa completa, de coisa totalmente feita. Se eu disser para você, por exemplo, que o trabalho é perfeito, você mandou consertar seu automóvel, ou lá um amassado e tal, né? O mecânico lá, o funileiro ou o lanterneiro, dependendo da região do Brasil, né? O fulano lá, o especialista, o operário, fez um belo trabalho. Você foi buscar seu automóvel e fala, está novo, está igual ao que era. Perfeito. Por que você diz perfeito? Feito completamente, feito até o fim. Não há mais o que fazer. Tudo que tinha para ser feito foi feito.
Se você faz uma compra num estabelecimento comercial, compra isto, compra aquilo outro, o sujeito vai fazer a conta para ver quanto custou essa sua compra, ele pode perfeitamente dizer para você, sua compra perfaz X reais. Perfaz, do verbo perfazer. Perfaz quer dizer faz no total X reais. Perfeito, feito completamente, feito até o fim. Pretérito perfeito, pretérito que indica um fato totalmente concluído no passado, pretérito. Cabral chegou ao Brasil em 1500. Essa chegada de Cabral está totalmente concluída. Pretérito perfeito. Chegou. Eu cheguei, tu chegaste, ele chegou. Pretérito perfeito, pretérito que indica fato totalmente concluído. Perfeito. Se eu puser o in, prefixo negativo, imperfeito, eu vou ter o quê? O contrário do perfeito. Se o perfeito é totalmente concluído, o imperfeito é aquele cuja conclusão... Antigamente eu lia o jornal X. Antigamente eu lia. Lia é pretérito, é passado. Você consegue dizer para mim quando eu comecei e quando eu parei? Antigamente eu lia. Antigamente eu usava roupa dessa marca. Você consegue dizer para mim quando eu comecei, quando eu parei? Não consegue. Sabe que eu me refiro ao passado, antigamente eu lia o jornal X, antigamente eu usava a roupa dessa marca, sabe que eu me refiro ao passado, mas não é capaz de dizer quando começa, quando acaba. Ou seja, é como se o processo não tivesse sido concluído. Por quê? Porque não se consegue definir quando ele é concluído. Não é? Não se dá a entender, a conhecer o momento dessa conclusão. Fulano pensava e o fim do pensamento não é dado a conhecer. Imperfeito, não concluído, não feito até o fim, cujo fim não é dado a conhecer. Pretérito imperfeito. Uma dica para você não errar de jeito nenhum com o pretérito imperfeito, usar o advérbio antigamente. Aposto que você não vai errar. Antigamente eu fazia tal coisa, antigamente eu lia tal jornal, antigamente eu ia de trem, antigamente eu usava a roupa dessa marca, antigamente eu punha dinheiro em tal aplicação, antigamente eu isso e aquilo, pretérito imperfeito. O perfeito, uma dica para você não errar, ontem eu fui a tal lugar. Note a diferença, antigamente um tempo vasto, amplo, né? Que não se sabe quando começa e quando acaba. Ontem um tempo passado definido, específico, limitado, bem limitado. Ontem eu vi fulano, ontem eu fui a tal lugar, ontem eu encontrei tal pessoa, ontem eu comi tal coisa, né? Ontem eu comprei tal coisa e por aí vai. Não é? Ontem, antigamente. E o tal do pretérito mais que perfeito? Esse coitadinho lá na escola, meu Deus do céu, né? A gente tem que decorar aquilo, conjugar, mas explicação que é bom, por quê? Mais que perfeito. Muita gente sai da escola achando que o mais que perfeito é o perfeitaço. É aquele super perfeito usado só por meia dúzia de pessoas, né? Sabe Deus quem? Por isso que a gente não usa, nós os mortais, né? A gente usa sim, a gente não usa o mais que perfeito simples no dia a dia. A gente usa o mais que perfeito composto no dia a dia. Eu fizera é a mesma coisa que eu tinha feito, eu havia feito. Eu dissera é a mesma coisa que eu tinha dito, eu havia dito. Eu comprara é a mesma coisa que eu tinha comprado, que eu havia comprado. Por que o mais que perfeito tem esse nome de mais que perfeito? Quando ela chegou, eu já tinha resolvido o problema. Quando ela chegou, eu já havia resolvido o problema. Quando ela chegou, eu já resolvera o problema. Resolvera, tinha resolvido, havia resolvido. São formas equivalentes. Quando ela chegou, eu já resolvera. Primeiro ela chega, depois eu resolvo, ou primeiro eu resolvo, depois ela chega? Primeiro eu resolvo, depois ela chega. Né? A resolução do problema é anterior à chegada de fulana. Quando ela chegou, pretérito perfeito, eu já resolvera antes. Ou seja, a resolução é mais velha do que a chegada. Quando ela chegou, chegou é pretérito perfeito.
Portanto, um fato mais velho que esse, que está no perfeito, só pode ser mais velho que o perfeito, ou seja, mais que perfeito. É por isso que o pretérito mais que perfeito se chama mais que perfeito, mais velho que o perfeito. E lembre-se, existem 3 formas. No caso do verbo resolver, resolvera, havia resolvido, tinha resolvido. Isso vale para todos os verbos, né? Fizera, havia feito, tinha feito, né? Comprara, tinha comprado, havia comprado. Vou lembrar aqui uma canção de Gilberto Gil, Super-Homem, a canção Minha porção mulher que até então se resguardara. Resguardara, pretérito mais que perfeito, né? Forma simples, minha porção mulher que até então tinha se resguardado, havia se resguardado. Pretérito mais perfeito, fato passado mais velho que outro que está no perfeito. Pois bem, nós falamos dos valores específicos dos pretéritos. Agora vejamos os paralelos, os outros valores. O imperfeito, pretérito imperfeito indicativo, já disse, valor específico, fato passado, né, que não se sabe quando começa, quando acaba e tal. É um fato que se repete no passado. Os vestibulares têm perguntado muito isso. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, é um livro muito explorado em relação a isso, né? O Fabiano, vira e mexe, aparece lá o Fabiano com verbos e verbos no pretérito imperfeito. E aí sempre vem aquela clássica pergunta, por que o pretérito imperfeito? Porque isso indica fato passado que se repete. Eu lia o jornal X. Isso quer dizer que eu não li uma vez só, que isso começou no passado, terminou, ninguém sabe quando começa, quando acaba, mas sabe que tem uma certa duração e um ciclo, uma repetição, o fato habitual, né? Esse é o valor específico do pretérito imperfeito. Mas há outros, como eu já disse. Por exemplo, no dia a dia, é muito comum, e não só no dia a dia, viu? Em texto literário também, é muito comum o uso do pretérito imperfeito no lugar do futuro pretérito. Eu não posso ir, se eu pudesse eu ia, em vez de iria. Eu não posso pagar, se eu pudesse eu pagava. Não estamos discutindo aqui certo e errado. Não tenho essa preocupação. Não se preocupe com isso. Não posso pagar, se eu pudesse eu pagava. Não posso pagar, se eu pudesse pagaria. Esse uso de pagava no lugar de pagaria na linguagem oral, na linguagem literária, isso é muito comum, a gente encontra nos clássicos. Nos clássicos. A gente só não encontra no texto rigorosamente formal. Então, se você escrever um texto formal, um texto técnico, por exemplo, se o Brasil investisse em educação, logo alcançaria, aí alcançaria e não logo alcançava. Ninguém vai escrever isso, esse tipo de linguagem formal, formalíssima, aí não vigora essa possibilidade. Fora desse território, o uso do pretérito imperfeito no lugar do futuro do pretérito é absolutamente legítimo. O mais que perfeito. Mais que perfeito, já expliquei, lembra? Né? Eu fizera, eu dissera, eu estivera, eu pudera. Valores paralelos. Vamos pegar aqui Caetano Veloso, a letra de O Estrangeiro, né? Que começa brilhantemente falando lá de várias pessoas que viram a Baía de Guanabara ao longo do tempo e tal, e definições que essas pessoas deram. Aí o Caetano pergunta, e eu? Menos a conhecera, mais a amara? E eu? Menos a, esse a é a Baía de Guanabara. E eu? Menos a conhecera, mais a amara? E eu? Se a conhecesse menos, a amaria mais? Né? Conhecera está por conhecesse, amara está por amaria. Ou seja, o pretérito mais que perfeito pode sim aparecer no lugar desses 2 tempos que eu mencionei. E isso é comum demais no texto literário. Se mais mundo houvera, lá chegara. Camões, se mais mundo houvesse, lá chegaria. Houvera está por houvesse e chegara está por chegaria, né? Ó rama, ó que linda rama, uma cantiga de roda lá de Portugal, lá pelas tantas, diz o texto, se houvera quem me ensinara, se houvera quem me ensinara, se houvesse quem me ensinasse. Então, no caso, o pretérito mais que perfeito pode sim ocupar o lugar do imperfeito do subjuntivo e do futuro do pretérito. Antigamente, os locutores de futebol diziam, lá vai fulano como se fora ponteiro.
lá vai fulano como se fosse ponteiro, ou seja, fulano não era ponteiro, mas estava naquele momento do jogo na posição de ponteiro, ponteiro direito, ponteiro esquerdo, lá vai fulano como se fora, como se fosse, perfeitamente possível e cá entre nós, chique a beça. Vamos falar dos futuros do modo indicativo. São dois os futuros do modo indicativo. Futuro do presente, futuro do pretérito. Futuro do presente, eu irei, eu farei, eu direi, eu beijarei, eu permitirei, eu comprarei, eu lerei, eu estarei e por aí vai. Esse é o futuro do presente. A formação do futuro do presente é muito simples, é pegar o infinitivo. O infinitivo é o próprio verbo no estado de dicionário, não é? Então, é como você encontra o verbo no dicionário, beijar, andar e por aí vai, fazer, dizer e tal, é pegar o infinitivo e acrescentar ei, as, a, emos, eis, ão. Né? Então, beijar, beijarei, beijarás, beijará, beijaremos, beijareis, beijarão. Né? Beber, beberei, beberás, beberá, beberemos, bebereis, beberão. Né? Partir, partirei, partirás, partirá, partiremos, partireis, partirão. Cuidado, porque dizer, fazer e trazer, na hora da montagem, a gente pega essa sílaba do meio, formada com duas letrinhas, ZE, a gente corta. Então, fazer não dá fazerei, dá farei. Dizer não dá dizerei, dá direi. E trazer, trarei e não trazerei. Os derivados seguem o caminho. Cuidado, eu satisfarei e não eu satisfazerei. Eu desdirei e não eu desdizerei. Cuidado com isso. Né? Esse é o valor específico do futuro do presente, o de indicar o futuro, né? Como diz o nome, né? Futuro do presente. Amanhã irei à sua casa, no ano que vem irei a tal país, né? E por aí vai. Na semana que vem o projeto será concluído, né? Em 2000 não sei o quê, o Brasil será isso e aquilo e por aí vai. Valor específico do futuro do presente, então, indicar o fato futuro em relação ao momento presente. Muito bem, futuro em relação ao presente. Mas é bom lembrar que o futuro do presente tem outros valores, valores que são secundários, paralelos, né? Valores não relativos ao valor específico. Por exemplo, os mandamentos, né? Não roubarás ou não furtarás, né? Muita gente leva isso ao pé da letra. Você sabe, né? O sujeito pendura a tabuleta lá na cama, não furtarás. Ele acorda de manhã, vê aquilo lá, não furtarás. Leva ao pé da letra, é amanhã. Hoje pode. Não pode não, viu? Né? Não furtarás, o verbo está no futuro, mas na verdade o valor é de imperativo. Não furtarás quer dizer proibido furtar, não furtes. Então é possível sim usar o futuro do presente no lugar do imperativo. O verbo no futuro do presente pode ter esse valor. Outro valor, você está lá em casa, sentado, né? Toca campainha. Você diz, quem será? É claro que você não usa o futuro do presente aí ao pé da letra. Até parece que a pessoa que está do lado de lá vai se fazer, vai crescer no futuro. Não é nada disso, a pessoa está prontinha, feitinha ali. Ou seja, o futuro do presente não indica futuro coisa nenhuma ali. Indica o quê? Uma dúvida, né? Uma inquietação, uma indagação e tal. Quem será? Quem estará? Quem baterá a essa hora? Indica-se, com esse uso do futuro do presente, uma dúvida, uma suspeita, qualquer coisa desse nível, né? Qualquer coisa por aí. Vamos ao futuro do pretérito, que deixa muita gente atrapalhada, né? Por que o futuro do pretérito se chama futuro do pretérito? Futuro do passado. Como é possível, né, juntar futuro e passado, futuro do passado? Perfeitamente possível, não é? Perfeitamente possível. Se eu pegar um exemplo bem simples, ela disse que viajaria para Brasília no fim da tarde. Ela disse que viajaria. Ela disse. Disse é pretérito perfeito. Disse é passado. Disse que viajaria. No momento em que ela disse isso, o ato de viajar ocorreria no futuro em relação a esse passado. Não é isso? Né? Então ela disse que viajaria. É um exemplo bem claro de emprego do futuro do pretérito. Futuro
do passado, ou seja, o tempo que indica um fato futuro em relação a outro que é passado. Se eu falar de futebol, eu adoro futebol. Se eu falar de futebol aqui, Garrincha. Garrincha jogou pela seleção brasileira a Copa de 54, a Copa de 58, a Copa de 62, a Copa de 66. Foram 4 Copas. Né? Na Copa de 58, na Copa de 62, 2 Copas vitoriosas, o Garrincha era jogador do Botafogo. Né? Quando disputou as Copas de 58 e 62, em que foi protagonista, Garrincha jogava pelo Botafogo. Vestiria a camisa do Corinthians, a do Flamengo, vestiria. Quando, pelo meu texto, quando o Garrincha vestiu a camisa do Corinthians, a camisa do Flamengo? Depois, vestiria, é futuro em relação às Copas de 58 e 62, eu disse que ele, na Copa de 58, na Copa de 62, jogava, era jogador do Botafogo, vestiria no futuro em relação a esse passado. Então, o nome do futuro do pretérito é perfeito. Ele indica um fato futuro em relação a outro que é passado. Esse é o valor específico. Valores secundários, valores paralelos, outros valores do futuro do pretérito. Um deles, indicar suspeita, indicar dúvida. Né? A alçada seria de uma mulher. A alçada seria de uma mulher. Com isso, quem diz isso, a alçada seria, não assume o compromisso de dizer é. O sujeito tem dúvida. Né? Ele acha que isso é uma probabilidade. A alçada seria de uma mulher. Cuidado porque a imprensa tem exagerado nisso e tem dito assim, segundo a polícia, a alçada seria de uma mulher. Isso quer dizer o seguinte, que o policial chegou e disse a alçada é. Se o policial disse a alçada é, o jornalista não deve dizer, segundo a polícia, a alçada seria, porque aí o jornalista coloca em dúvida o que disse o policial. Se há alguma dúvida, o policial que se vire com a dúvida. Então, se o policial disse a alçada é, o jornalista vai dizer, segundo a polícia, a alçada é, e não a alçada seria. Não há por que colocar em dúvida o que disse o cidadão. Né? De acordo com o delegado, o ladrão entrou pelo banheiro. Vai o jornalista e diz, de acordo com o delegado, o ladrão teria entrado. Peraí, mas o delegado disse que o ladrão entrou. Se ele entrou ou não entrou pelo banheiro, problema do delegado. O jornalista não pode trocar a fala do delegado e dizer, de acordo com o delegado, o ladrão teria entrado. Mas o delegado disse que ele entrou, o que não quer dizer que ele entrou. Quer dizer que o delegado disse que ele entrou. Se não há nenhuma informação de quem disse e tal, aí sim o jornalista vai dizer, o ladrão teria entrado, porque ele, jornalista, não sabe, não tem certeza, ele não tem fonte, nenhuma prova, nenhuma comprovação. Aí sim ele põe o fato no plano da dúvida, da suposição, valor que o futuro do pretérito pode ter. Né? E existe outro valor também clássico, não posso pagar, se eu pudesse, pagaria, valor que na língua do dia a dia muitas vezes é substituído pelo imperfeito. Se eu não posso pagar, se eu pudesse, eu pagava. Quanto à formação, futuro do pretérito também é absolutamente padrão, é pegar o infinitivo e colocar ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Beijar, beijaria, beijarias, beijaria, beijaríamos, beijaríeis, beijariam. Cuidado com aqueles 3 verbinhos, dizer, fazer, trazer e derivados. A sílaba Z morre. Então, dizer não é dizeria, é diria. Né? Fazer, faria, trazer, traria. Os derivados seguem o mesmo caminho. Desdiria, satisfaria e por aí vai. Vamos falar sobre os tempos do modo subjuntivo. Você já sabe que o modo subjuntivo é aquele que põe o processo expresso pelo verbo no plano da possibilidade, da dúvida, da suposição, da especulação e por aí vai. O modo subjuntivo tem 3 tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O presente subjuntivo, ela quer que eu vá, ela quer que eu faça, ela quer que eu empreste, ela quer que eu permita, e por aí vai. Esse é o presente do subjuntivo.
Uma dica muito importante quanto à formação do presente do subjuntivo. Os verbos que terminam em ar, andar, beijar, estudar, morar, comprar, presente do subjuntivo em é. Então, comprar que eu compre, beijar que eu beije, andar que eu ande, estudar que eu estude. Única exceção, o verbo estar. Ela quer que eu esteja e não que eu esteja, como muita gente diz. Ela quer que eu esteja. E, importante, você começa com é e vai com esse é até o fim. Por exemplo, andar, ela quer que eu ande. Ela quer que tu andes. Ela quer que ele ande. Ela quer que nós andemos. Ela quer que vós andeis. Ela quer que eles andem. Se começa com a, vai com a até o fim. Por exemplo, o verbo beber. Ela quer que eu beba. Esse a fica até o fim. Ela quer que tu bebas. Ela quer que ele beba. Ela quer que nós bebamos. Ela quer que vós bebais. Ela quer que eles bebam. Permitir. Ela quer que eu permita. Que tu permitas. Ela quer que ele permita. Ela quer que nós permitamos. Ela quer que vós permitais. Ela quer que eles permitam. Então, a dica, ar, verbo que termina em ar, presente subjuntivo em é, com exceção de estar. E verbo que termina em er ou ir, presente subjuntivo em a. Uma outra dica importante, o presente subjuntivo é um tempo derivado da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, se eu pegar, por exemplo, o verbo ver, cujo presente do indicativo é eu vejo, tu vês, ele vê, nós vemos, vós vedes, eles veem. Eu vejo, com J, eu vejo, a raiz de vejo é a mesma raiz do presente do subjuntivo. Ela quer que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Se eu pegar, por exemplo, o verbo mentir, o radical de mentir é ment, né? Presente do indicativo, eu minto. Esse verbo é irregular, troca-se a vogal é pela vogal i na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, eu minto. Tu mentes, ele mente, nós mentimos, vós mentis, eles mentem. Note que o radical sofreu alteração apenas na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, mas essa é a raiz do presente subjuntivo. Portanto, todo presente do subjuntivo terá a raiz da primeira do singular do presente do indicativo. Eu minto. Que eu minta, ela quer que eu minta, ela quer que tu mintas, ela quer que ele minta, ela quer que nós mintamos, ela quer que vós mintais, ela quer que eles mintam, certo? Então isso é uma fabriquinha, é linha de montagem, é apertar o botão e papapá. Cuidado com alguns verbinhos danados que são muito poucos, verbos que no presente do indicativo fazem a primeira pessoa do singular terminando em ei ou em ou. Verbo saber, eu sei. Verbo dar, eu dou. Verbo haver, eu hei. Não é? Esses verbinhos, que são muito poucos, que fazem a primeira pessoa do singular do presente do indicativo terminando em ei ou em ou, vão ter presente subjuntivo com radical autônomo. Eu sei, ela quer que eu saiba. O radical de saiba não é o radical de sei. Mas lembre-se de que saber termina em er, portanto, a. Saber que eu saiba. E esse a vai até o fim, que tu saibas, que ele saiba, que nós saibamos, que vós saibais, que eles saibam. Além desses, o verbo querer também tem presente do subjuntivo autônomo. Eu quero que eu queira. Ela quer que eu queira o que eu não quero. Ela quer que eu queira. Esse i de queira não está na raiz de quero. Ela quer que eu queira, que tu queiras, que ele queira, que nós queiramos, que vós queirais, que eles queiram. Então, presente do subjuntivo está aí, está visto. Né? Lembre-se de uma outra coisa, verbos defectivos. O que é que são verbos defectivos? Verbos que não têm conjugação completa. Se é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo que dá origem ao presente subjuntivo, se alguém disser a você, conjugue o presente do subjuntivo do verbo abolir. Está conjugado. É só calar a boca, está conjugado. Por quê? Se ele nasce da primeira do singular do presente do indicativo e a primeira do singular do presente do indicativo é zero, zero dá origem a zero.
Modo subjuntivo, pretérito imperfeito. É aquele assim, se eu fizesse, se eu pudesse, se eu dissesse, se eu estivesse. Lembre-se, pretérito imperfeito do subjuntivo. É tempo derivado. Deriva do pretérito perfeito do indicativo. Do verbo fazer, por exemplo. Eu fiz, tu fizeste. Segunda pessoa do pretérito perfeito, do indicativo, sempre vai terminar em STE. Sempre, 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 sempre. Tu fizeste, tu disseste, tu estiveste, tu viste, tu vieste, tu deste, tu andaste, tu beijaste, tu rompeste e por aí vai. Aí você arranca as 3 últimas letrinhas, STE, no caso de fizeste sobra fize, e você gruda SSE, fizesse. Isso vale para todos os verbos da língua portuguesa, rigorosamente todos, absolutamente todos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, o verbo ver, ontem eu vi, tu viste, menos STE da vi, com SSE da visse, se eu visse. Verbo vir, ontem eu vim, tu vieste, vieste sem o STE da vie, com SSE da viesse, se eu viesse aqui amanhã. Né? Verbo ter, eu tive, tu tiveste, tiveste menos STE da tive, com SSE da tivesse, se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, se eu mantivesse e não se eu mantesse, se eu detivesse e não se eu detesse, se eu retivesse e não se eu retesse, e por aí vai. Esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E o futuro do subjuntivo, aquele quando eu for, se eu for, quando eu fizer, se eu fizer, também é tempo derivado. Deriva do mesmo lugarzinho lá. É a mesma continha. É pegar a segunda pessoa do singular do pretérito perfeito, arrancar STE e aí grudar R para a primeira pessoa. Então, fizeste, eu fiz, tu fizeste, menos STE, mais R dá fizer. Se eu fizer, se tu fizeres, se ele fizer, se nós fizermos, se vós fizerdes, se eles fizerem, as terminações são fixas, valem para todos os verbos da língua portuguesa. Lembre-se da família do verbo ter, eu tive, tu tiveste, menos STE da tive, com R tiver. Derivados, mantiver, detiver e por aí vai. Verbo pôr, eu pus, tu puseste, menos STE, puse, com R puser. Se eu puser, se tu puseres, se ele puser, se eu expuser o quadro e não se eu expor o quadro, se eu repuser a mercadoria e não se eu repor a mercadoria, se eu propuser tal coisa e não se eu propor tal coisa. Lembre-se do verbo vir, eu vim, tu vieste, menos STE, vie, com R, vier. Se eu vier aqui amanhã, se eu intervier e não se eu intervir. Lembre-se disso, né? Se o preço convier, convier é do verbo convir. Se o preço convier e não se o preço convir. Eu comprei porque o preço conveio e não porque o preço conviu. Cuidado com a regularização automática dos verbos, cuidado na hora de conjugar verbos irregulares. Então, futuro do subjuntivo é um tempo derivado, processo de formação. Ele vem lá do pretérito perfeito indicativo, segunda pessoa do singular. Você arranca STE, acrescenta R, está feita a primeira do singular e aí você vai adiante tranquilamente. Verbo ver. Ver. Ontem eu vi fulano de tal na rua. Ontem tu viste fulano de tal na rua. Viste menos STE dá vi, com R dá vir. Então, verbo ver com os olhos, futuro do subjuntivo, se eu vir você na rua e não se eu ver você na rua. Quando eu vir sua prima, darei o recado. Se você me vir lá, chame-me. É só lembrar aquela canção antológica de Caetano Veloso e Gilberto Gil chamada Haiti, e na TV, se você vir um deputado em pânico, se você vir, do verbo ver, não é? Se você vir. Ou então aquela outra canção antológica de Chico Buarque, quando meu bem-querer me vir. Quando meu bem-querer me vir. Vir do verbo ver. Futuro do subjuntivo, aí o valor é simples, é tranquilo, é indicar um fato. Futuro hipotético, se eu vir você, quando eu vir você, e por aí vai. Modo imperativo. Já vimos, já falamos aqui. Imperativo, imperar, imperador. Ou seja, o modo imperativo é o modo da ordem, é o modo do comando. A gente usa o verbo no imperativo quando a gente quer dar uma ordem, quando quer fazer um
pedido muito forte, né? A formação do imperativo. Estamos aqui falando de língua culta, de língua formal. E o caso do imperativo no Brasil é uma coisa delicada. Por quê? Porque o imperativo usado no dia a dia não é o imperativo padrão, da língua culta. Então é preciso tomar muito cuidado, porque senão a gente às vezes pode confundir e usar no padrão formal uma forma que é do padrão informal. Quer ver um exemplo? Você está com alguém que resolve acender um cigarro, né? Muito bem. É bem provável que você tem intimidade com essa pessoa, você odeia cigarro, você é como eu, por exemplo, né? Você odeia cigarro, né? E essa pessoa vai acender um cigarro perto de você, é uma pessoa íntima, conhecida. É muito provável que você diga, fulano, né, não fuma aqui não, no dia a dia. Você escreveria não fuma na parede de um hospital? Você faria isso? Não fuma aqui. Você não escreveria, de jeito nenhum. São níveis distintos de linguagem, padrões distintos. Não fuma é na língua do dia a dia, no padrão informal de determinadas regiões do Brasil. Não fume é o padrão formal em qualquer região do Brasil. Então é preciso levar em conta isso. Estamos falando aqui de língua formal, de padrão formal, padrão culto. Precisamos aprender como se processa, como se monta o modo imperativo no padrão formal, que não é necessariamente igual ao informal. Então a questão é a seguinte, imperativo negativo, quando eu dou ordem negativa, não faça isso, não diga aquilo, não coma em tal lugar, não suje a parede, não corra, não mate, não morra e por aí vai. De onde vem isso? O imperativo negativo é cópia pura e simples do presente do subjuntivo, desprezando-se, claro, a primeira pessoa, porque eu não dou ordem a mim mesmo. Então eu pego o presente subjuntivo de qualquer verbo, ela quer que eu faça, ela quer que tu faças, ela quer que ele faça, ela quer que nós façamos, ela quer que vós façais, ela quer que eles façam, eu tiro a primeira pessoa, ela quer que tu faças, pronto, não faças, tu, não faça, você, terceira pessoa, ele vira você, não façamos essas coisas, né? Não façais vós, não façam vocês. Isso vale para todos os verbos da língua portuguesa, absolutamente todos. Não nos deixeis cair em tentação, né? Você conhece isso? Não nos deixeis, né? Ela quer que eu deixe, que tu deixes, que ele deixe, que nós deixemos, que vós deixeis. Não nos deixeis vós, né? Sujeito aí oculto, vós. Então, imperativo negativo, cópia pura e simples do presente do subjuntivo. Imperativo afirmativo, estou falando do padrão culto da língua portuguesa, do padrão formal. Imperativo afirmativo dá trabalho. Por quê? O negativo é tranquilo, é só copiar o presente subjuntivo. O afirmativo é híbrido, é misto. As duas segundas pessoas, tu e vós, vêm de um canto, o resto vem de outro, né? Então, tirando tu e vós, imperativo afirmativo, tirando tu e vós, o que é que vai sobrar? Nós, você, nós e vocês, né? Você, nós e vocês. Essas três são iguais às formas do negativo, ou seja, vem lá do presente do subjuntivo. Vamos pegar o verbo fazer. Ela quer que eu faça, ela quer que tu faças, ela quer que ele faça. Não faça você, faça você. Não faça assim, faça assado. Não façamos assim, façamos assado. Não façam assim, façam assado. São iguais. Tu e vós, não. Aí a coisa muda. De onde vêm essas duas formas? Tu e vós, as duas segundas pessoas, segunda do singular, segunda do plural, imperativo afirmativo. De onde vem? Vem do presente do indicativo, sem o S final. Eu faço, tu fazes, menos o S faze. Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. É a famosa oração de São Francisco. Senhor, faze de mim. Eu faço, tu fazes, menos o S faze, faze tu, né? Dá-se ao Criador, dá-se ao Senhor, a Cristo, no caso, o tratamento de segunda pessoa do singular. É pouco comum, é mais comum a segunda do plural, nesse caso, mas pode ser empregada a segunda do singular. Então, é pegar o presente do indicativo e eliminar
o S. Eu faço, tu fazes, menos o S, faze. Nós fazemos, vós fazeis, menos o S, fazei. Se eu desse o tratamento de segundo do plural, em vez de Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Cuidado, troquei tu por vós, troco tua paz por vossa paz. Né? Há um verbo que fura tudo isso, é o verbo ser, umzinho. Ele só fura no imperativo afirmativo, tu e vós, só. Então não adianta na hora de conjugar o verbo ser, imperativo ou negativo, você faz de acordo com a regra, é pegar o presente do subjuntivo, que eu seja, que tu sejas, não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Então, para o afirmativo, valem as três, você, nós e vocês, seja você, sejamos nós, sejam vocês. Na hora de fazer tu e vós, do afirmativo, verbo ser, só nessa hora, a Deus regra, são duas formas excepcionais. Para tu, se, S-E, com circunflexo, se, e para vós, cd, cd. Tu és muito nervoso, rapaz, se mais calmo. Vós sois muito nervosos, sede mais calmos. Até parece que hoje alguém vai usar essas formas, mas elas estão na língua clássica, você vai encontrá-las em textos clássicos, em textos religiosos, e você precisa saber, quando você as encontrar, o que elas querem dizer. Duas palavrinhas sobre as formas nominais do verbo. Por que formas nominais? Nominais, plural de nominal, nominal, nome. Não é assim? Pois é, o verbo tem três formas que podem funcionar como nomes, com os valores que os nomes têm. Quando eu falo em nome, em gramática, eu falo de quê? Falo de substantivo e das palavras correlatas, o adjetivo, o artigo e por aí vai. Então, se eu pegar, por exemplo, o infinitivo. O infinitivo de um verbo é o próprio verbo. Andar, beber, partir, permitir, chorar, sofrer e por aí vai. Esse verbo, essa forma, aliás, do verbo, pode ser usada como substantivo. Eu posso dizer o cantar. Lembra aquela música? Né? Meu barracão no Morro do Salgueiro tinha o cantar alegre de um viveiro. Eu tenho aí a palavra cantar não como verbo, como substantivo. Isso é da canção Chão de Estrelas. Então, o verbo aí, no caso, o infinitivo, assume forma nominal, forma de substantivo. Temos em português o infinitivo impessoal, que é o próprio verbo do jeito que está no dicionário, e o infinitivo pessoal. Né? Infinitivo pessoal, ou seja, com pessoa, eu, tu, ele, né? Era para eu fazer, era para tu fazeres, era para ele fazer, para nós fazermos, para vós fazerdes, para eles fazerem. Temos aí o infinitivo pessoal do verbo fazer, no caso. Outras formas nominais, o gerúndio e o particípio. Né? Gerúndio, NDO, lembra? Beijando, sofrendo, permitindo, né? Andando, vendo, escutando e por aí vai. O gerúndio pode ser usado como adjetivo, a gente usa muito isso, o gerúndio atrelado a um substantivo, água fervendo. Fervendo aí funciona como adjetivo em relação à água, uma forma nominal, portanto. E o particípio, que pode ser regular ou irregular, quando o verbo tem dois particípios, nem todos têm dois, né? Muitos têm dois, mas nem todos têm dois, a maioria tem um só. Particípio de beijar é beijado, de sofrer é sofrido, de permitir é permitido. O particípio de escrever é escrito, de abrir é aberto, de fazer é feito, mas alguns verbos têm dois particípios: salvar, salvado, salvo, expulsar, expulsado, expulso, aceitar, aceitado, aceite, aceito ou aceite, em Portugal se usa muito, né? Soltar, soltado, solto, prender, prendido, preso e por aí vai. O verbo aí tem dois particípios, no caso, esses verbos todos. O particípio também pode ser usado como nome, né? Os feitos de fulano, feitos é o plural de feito, que vem ao mundo como particípio do verbo fazer e depois se transforma num nome, num substantivo. Então, quando se fala em formas nominais, fala-se no infinitivo, formas nominais do verbo, né? Fala-se no infinitivo, no gerúndio, no particípio.
Certamente você já ouviu falar de verbo regular, verbo irregular. Qual é o conceito? Como é que se trabalha com isso? Lembre-se, o verbo em português termina sempre em R, no infinitivo, né? E antes do R sempre vem A, vem E ou vem I. Claro, você vai dizer, e o verbo pôr? Vamos deixar o verbo pôr à parte, depois a gente fala dele, né? Então, ar, er, ir. Você pega esse ar, esse er e esse ir, você arranca. O que sobra é o radical. Então, o radical de cantar é cant, radical de beber é beb, radical de partir é part. Se eu pegar o verbo cantar, o verbo beber e o verbo partir e conjugar em todos os tempos, em todos os modos, eu vou ver que os radicais não sofrerão nenhuma alteração. Todas as formas terão o radical cant, o radical beb, o radical part. E as terminações serão aquelas consideradas regulares, aquelas da maioria. Então, cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Aí você pega esse verbo cantar, por exemplo, tira o radical de cantar, cante, põe o radical de estudar e gruda lá com a terminação, você vai ver que dá certo. Por quê? Porque os verbos são regulares, eles têm as terminações consideradas básicas, não é? O mesmo vale para beber em relação aos verbos terminados em er, partir em relação aos verbos terminados em ir. Agora, se eu pegar o verbo fazer, por exemplo, qual é o radical de fazer? Vamos tirar as duas letras finais, ER, vai sobrar o quê? Faz. Como é que é o presente do indicativo de fazer? Eu faço. Cadê o radical? Faz, F-A-Z. Sumiu, gato comeu. Mudou o radical logo de cara. Já na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, o radical, coitadinho, né, levou um tapa e mudou, né? Esse verbo é irregular. Mudou o radical, verbo irregular. Vamos pegar o verbo estar. Radical do verbo estar. 3 letras, né? Se eu tiro ar, sobra o quê? Sobra est. Como é que é o presente do indicativo do verbo estar? Eu estou. Mudou o radical? Não, não mudou o radical. Agora, qual é a terminação de eu estou? Ou, não é? E de cantar? Eu cantou? Não, né? De jeito nenhum. E de andar? Eu andou? Não. Cantar eu canto, não é? Andar eu ando, estudar eu estudo, morar eu moro. Você nota então que o verbo estar apresenta uma terminação que não é a da maioria, uma terminação que fura o esquema. Portanto, esse verbo também é irregular. O verbo irregular altera o radical e ou a terminação. Ficou claro, né? Por que é importante esse conceito? Quando eu procuro um verbo no dicionário, né, muitas vezes ele explica lá o significado do verbo, depois ele se refere à conjugação. Ele diz regular, irregular. Quando ele diz irregular, muitas vezes ele faz observações em relação ao que acontece com a irregularidade do verbo, e aí você precisa saber para aplicar isso na hora de conjugar. Ele não dá o verbo conjugado, não, ele só dá algumas informações técnicas, e você precisa ter esse conhecimento, essa noção para poder sair do dicionário são e salvo, senão você sai de lá e diz, meu Deus, entrei mal e saí pior, né? Fiquei sem saber, entrei para descobrir como era a coisa e fiquei pior do que quando entrei, né? Verbo regular, verbo irregular, não se esqueça desses conceitos. E lembre-se daquilo que você já viu aqui, determinadas irregularidades passam de um tempo para o outro, quando o tempo primitivo, tempo derivado, lembra essa história? Por exemplo, verbo perder, eu perco no presente do indicativo, eu perco, o D do radical inicial de perder vira C, e eu perco da origem a que eu perca. Então, a irregularidade da primeira pessoa do singular do presente do indicativo vai para todo o presente do subjuntivo, não se esqueça disso, né? Duas palavrinhas sobre 2 palavrões. Verbos abundantes, verbos anômalos. Os palavrões são abundantes e anômalos. O que é um verbo anômalo? A gente pensa só em 2 praticamente, o verbo ser e o verbo ir. Sabe por que esses verbos são chamados de anômalos? Porque eles têm uma coisa que nenhum outro verbo tem. E que coisa é essa? Se eu pegar o verbo ser, presente do indicativo, eu sou. Pretérito imperfeito, eu era. Pretérito perfeito, eu fui. Então, nós temos com o verbo ser formas que começam com S, de sapato, que começam com E, que começam com F, de faca, né? São 3 possibilidades para o mesmo verbo. Verbo ir, presente do indicativo, eu vou, começa com V, né? Eu vou, tu vais, ele vai. Pretérito imperfeito, eu ia, começa com I.
Pretérito perfeito, eu fui, começa com F. De novo, esses dois verbos, ser e ir, são considerados anômalos justamente por isso. Eles apresentam radicais distintos, 3 radicais. E é bom lembrar que ser e ir no pretérito perfeito são iguais. Eu fui é verbo ser ou é verbo ir? É o contexto que define se é ser ou se é ir. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. E, consequentemente, os 3 tempos que derivam do pretérito perfeito, o mais que perfeito, o imperfeito subjuntivo e o futuro subjuntivo são iguaizinhos. Então, fui, fora, fosse, for. Eu fui, tu foste, eu fora, tu foras. Se eu fosse, se tu fosses, quando eu for, quando tu fores. Isso pode ser verbo ser ou verbo ir, depende do contexto. Eu fui ao cinema e fui mal atendido pelo bilheteiro. Eu fui ao cinema, fui do verbo ir. E fui mal atendido, fui do verbo ser. Certo? Não se esqueça disso. Verbos abundantes. O que é que são verbos abundantes? São aqueles que apresentam mais de uma forma, mais de uma flexão para o mesmo caso. Por exemplo, verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos. É o que todo mundo usa, nós vamos. Mas é possível usar nós imos. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos ou nós imos, eles vão. Pode procurar que você vai encontrar isso em textos, até em textos modernos. O dicionário Aurélio dá exemplo de escritor moderno usando nós imos, mas é muito mais comum na literatura clássica. Verbo haver. Eu hei, tu has, ele há, presente do indicativo, nós havemos ou hemos, vós haveis ou eis, eles hão. Verbo haver é verbo abundante, havemos ou hemos, haveis ou eis. Verbo destruir, eu destruo, tu destróis, ou destruis, ele destrói ou destrui. Construir, eu construo, tu constróis ou construis, ele constrói ou construi. Entupir, eu entupo, tu entopes ou entupes, ele entope ou entupe. Verbos abundantes apresentam mais de uma forma para o mesmo caso. A abundância mais significativa se dá no particípio. Alguns verbos em português têm duplo particípio. Salvar, salvado, salvo. Aceitar, aceitado, aceito. Expulsar, expulsado, expulso. Isso eu já comentei aqui. E uma coisa importante é que normalmente quando o verbo tem 2 particípios, normalmente se usa o que termina em ado ou ido com ter, haver, e o que não termina em ado ou ido com ser ou estar. Prender, por exemplo, prendido, preso. Eu tinha prendido, eu havia prendido, fulano foi preso, fulano está preso. Eu tinha soltado, eu havia soltado, fulano foi solto, fulano está solto. Normalmente esse é o critério. Há casos em que esse critério não funciona bem, mas o critério básico é esse. Verbo defectivo. Verbo defectivo, a palavra defectiva é da mesma família da palavra defeito. O verbo defectivo tem defeito. Qual é o defeito? Ele não é completo, ele não é usado em todas as formas. Um conceito muito importante. Por favor, não pense que um dia o general X da gramática, o general da gramática, chegou e disse: este verbo será defectivo porque eu não quero que ele tenha conjugação completa. Não é assim que a coisa funciona. Primeiro se observa o uso dos falantes, o uso dos escritores, o uso de quem efetivamente se vale da língua. E aí se chega à conclusão de que determinado verbo é defectivo. Então, primeiro se faz a análise, primeiro se faz a observação do uso e aí se chega à conclusão de que o verbo é ou não é defectivo. Por exemplo, verbo abolir. Não há registro da primeira pessoa do singular do presente do indicativo de abolir, nem no uso oral, nem no uso escrito. Isso nos leva à conclusão de que esse verbo é defectivo. Verbo falir. Não há registro, do uso de falir no presente do indicativo, primeira do singular, segunda e terceira. Não há registro escrito histórico de falir, eu falo, no sentido de eu ir à falência. Não, não existe. Muita gente até diz no dia a dia, afirma fale, mas afirma fale fica na linguagem oral e não passa disso, não há registro escrito disso, não há registro culto disso. Falir é dado como verbo defectivo, presente do indicativo, nós falimos, vós falis, só. As demais formas não existem. Observação importante, há uma listinha no livro, você vai ver,
Verbos defectivos, é bom você consultar lá, uma observação muito importante. O verbo defectivo se comporta de duas maneiras. Presente do indicativo. Ou é zero para eu, e de tu para frente você conjuga, abolir, eu, zero, tu aboles, ele abole, nós abolimos, vós abolis, eles abolem, né? Ou é zero para eu e o resto você conjuga, ou é zero para eu, tu, ele, eles. Presente do indicativo. Falir, eu, tu, ele, eles, zero. Nós falimos, vós falis. Reaver, eu, tu, ele, eles, zero. Nós reavemos, vós reaveis. Precaver, cuidado com esse verbo. Muita gente diz eu precavenho, eu me precavenho, eu não me precavenho coisa nenhuma. Eu tomo cuidado, eu me cuido, eu me acautelo, eu me previno, eu faço qualquer coisa, mas eu não me precavenho nem me precavejo. Precaver, presente do indicativo, zero para eu, tu, ele, eles. Colorir, zero para eu. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem, mas eu, zero. E aí, você já aprendeu aqui, primeira do singular do presente do indicativo, da base ao presente do subjuntivo. Presente subjuntivo de todos esses verbos que eu mencionei aqui, boca calada, boca fechada, é zero, inteirinho. Outra observação importante, verbo defectivo, o problema se dá no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Nos pretéritos e nos futuros não há problema. E eu convido você mais uma vez para ir lá para o livro e ver uma boa listinha de verbos defectivos e aprender a conjugação deles. E quando você procurar isso num dicionário, se você encontrar lá defectivo, né, leia, você já vai saber do que se trata. Você vai saber que aquele verbo tem conjugação incompleta e que essa falta de formas se dá nos dois presentes, presente do indicativo e presente do subjuntivo. E nós estamos quase no fim da nossa conversa, eu quero falar com você de verbos cabeludos, de verbos complicados. Verbo haver. Esse verbo derruba Deus e o mundo. Cuidado com ele. Presente do indicativo de haver, eu, ei. Quando eu era jovem, lá para trás, faz tempo, né, havia um adesivo que os professores usavam nos automóveis. O adesivo era assim: hei de vencer na vida mesmo sendo professor, né? Hei de vencer na vida. Ei. Ei do verbo haver, presente do indicativo. Eu ei, tu has, ele há. Nós havemos, ou hemos, vós haveis, ou eis, eles hão. Pretérito perfeito do indicativo do verbo haver, um doce para quem acertar. Verbo haver no pretérito perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito, eu havia. Pretérito perfeito. Eu ouve. Eu ouve, tu ouveste, ele ouve. Com H. Eu ouve, tu ouveste, ele ouve, nós ouvemos, vós ouvestes, eles houveram. E aí eu ouve, tu ouveste, menos STE, lembra? Falei disso aqui. Sobra o quê? Sobra ouve. Houvesse, houver. Houvera, houvera é o mais que perfeito, houvesse é o imperfeito subjuntivo, houver é o futuro do subjuntivo. Verbo haver, cuidado com o verbo reaver. É defectivo. Sim, presente do indicativo do verbo reaver, nós reavemos, vós reaveis. Mas cuidado, porque no presente do subjuntivo, você já sabe, não existe a conjugação, deriva do presente do primeiro do singular do presente do indicativo, mas nos demais tempos, reaver segue o verbo haver. Então, eu ouve, eu reouve, eu recuperei a mercadoria, eu reouve a mercadoria. Né? Se eu reouvesse a mercadoria, eu reouvera, se eu reouver, e não se eu reaver, cuidado com isso, né? Então, cuidado com o verbo haver, cuidado com o verbo reaver. E cuidado com 4 verbos, no livro você tem toda a explicação a respeito deles, mas não custa repetir, não custa dizer, não custa chamar atenção. 4 verbinhos, bem danados, todos pequenininhos. O verbo ter, cuidado com o verbo ter e com a família dele.
né? Sobretudo nos tempos, nos tempos derivados, né? Ter, eu tive, tu tiveste, eu tivera, tu tiveras, né? Se eu tivesse, se tu tivesses, se eu tiver, se tu tiveres, e aí os verbos derivados de ter, deter, entreter, conter, obter, reter, eu entretive, tu entretiveste, eu entretivera, tu entretiveras, se eu entretivesse as crianças, se eu entretiver as crianças. Verbo por. Todos os verbos terminados em por seguem o verbo por. Eu pus, tu puseste. Eu depus, tu depuseste. Eu expus, tu expuseste. Eu impus, tu impuseste. Eu pusera, tu puseras. Eu impusera, tu impuseras. Eu depusera, tu depuseras. Se eu pusesse, se tu pusesses. Se eu impusesse, se ele impusesse. Se ele depusesse, se ele expusesse. E o pior de todos é o futuro do subjuntivo. Se eu puser, muita gente já erra no próprio verbo pôr e diz se eu pôr a carta no correio. Não é se eu pôr, é se eu puser, se ele puser a carta no correio, se ele expuser o quadro, se ele repuser a mercadoria, se ele contrapropuser e não se ele contrapropor. Cuidado com isso, cuidado com isso. 4 verbinhos, verbo ter, verbo pôr e 2 que começam com V, ver e vir. Vir, parente de intervir, de convir. Vir, vier, intervir, intervier. Vir, a polícia veio, a polícia interveio. E não como você ouve na televisão muitas vezes, a polícia interviu. A polícia não interviu coisa nenhuma, a polícia interveio, né? E o verbo ver, futuro do subjuntivo, eu já disse aqui, é vir, se você vir meu primo. Rever, que quer dizer ver outra vez, se você revir meu primo. Prever, que quer dizer ver antes, se você previr corretamente o tempo que fará no próximo fim de semana. Se você previr, do verbo prever, parente do verbo ver. Tome cuidado, então, com o verbo haver, com o verbo reaver e com esses 4 bandidinhos monossilábicos. O verbo ter, o verbo pôr, o verbo ver, o verbo vir e as respectivas famílias. Pois é, que tal? Verbo é uma coisa que não tem fim. Não tem fim mesmo, é preciso estudar e entender os mecanismos, a formação dos tempos, né? É preciso ler, memorizar, mas é preciso entender. E eu tentei aqui nesse DVD fazer um pouco de cada coisa, mostrar a você o lado da forma, da construção da forma, o tempo primitivo, o tempo derivado e por aí vai. Mas tentei mostrar a você também o uso, o valor de cada tempo, o valor de cada modo. E eu espero que tudo tenha ficado muito claro. Se você achar que não ficou, volte, veja de novo, veja quantas vezes você achar que deve ver e vá para o livro, faça um acompanhamento, digamos, simultâneo, veja o DVD, depois você lê o livro, se for o caso, você para, você tem um recurso de parar ali, pegar o livro, ver como é que é e tal, não sei o quê. Faça isso, faça quantas vezes você julgar que é preciso fazer. Até breve.